mesmo foi medo. Davi, pois, teve medo do Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Eu acredito, meus irmãos, que essa preocupação de Davi, ela deveria também ser a nossa preocupação. Aleluia. Na verdade, a nossa única preocupação deveria ser exatamente essa: como virá a mim a presença do Senhor? Davi, ao falar dessa forma, ele revela a sua preocupação de não poder governar sem a presença do Senhor. Na verdade, não poder viver sem a presença do Senhor. O que você tem se preocupado ultimamente? Aleluia. Qual é a preocupação que mais lhe Glória a aflige? Deus. Essa deveria ser a sua preocupação. Como virá a mim a arca do Senhor? Está sendo sincero. Da primeira vez que Davi tentou conduzir a arca, os irmãos já sabem, já foi dito aqui, ele estava empolgado, estava emocionado por uma grande vitória, viu aquela oportunidade de trazer a arca num carro novo. Ele teve até a preocupação de conseguir um carro novo. Só que a presença de Deus, ela não pode ser conduzida através de carro, de carruagem. A presença de Deus, ela deve ser conduzida através de pessoas. Aleluia. Deus tinha instituído, né, os sacerdotes para conduzir a presença de Deus. Embora Davi estivesse cheio de boa intenção, a gente aprende também essa lição: nem sempre a boa intenção ela agrada a Deus. Uzá é uma prova disso. Aquele servo valente Davi gostava muito de Uzá, um guerreiro muito valoroso. Ele viu que a carruagem estava tombando para lá e para cá, a forma que os bois estavam conduzindo a arca estava fazendo com que a arca quase caísse de cima da carroça. Então ele tentou ajudar, uma boa intenção, e ele foi tocar na arca. Na hora que ele tocou, a Bíblia diz que saiu raio, né? Saiu um poder muito grande dentro da arca, que abriu uma brecha, abriu várias brechas nele, né? Rotura, a Bíblia fala, mas é brecha. E ele foi fulminado ali. Com isso, Davi ficou com medo de Deus. Não é temor, porque temor é respeito, né? Mas um medo, um pavor, porque ele estava sendo ignorante, porque antes não tinha examinado a palavra de Deus para ver a forma correta de trazer a arca do Senhor. Então já temos duas lições aqui. Nem sempre boa intenção é válida. Tem até um filósofo que diz que as ruas do inferno são pavimentadas de boas intenções. Então, e a outra lição é que a maior preocupação de Davi era como trazer a ele. Detalhe: antes de trazer a arca para o reino, ele se preocupou em trazer a arca a ele. Ele fala aqui, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Como virá a mim? Você quer a presença de Deus na sua casa? Aleluia. Você quer a presença de Deus na sua casa? Glória a Deus. Mas, em primeiro lugar, você devia estar preocupado como trazer a você a presença de Deus. Porque se a presença de Deus estiver em você, vai estar também na sua casa. Se a presença de Deus estiver em você, vai estar lá no seu colégio, lá no seu trabalho, lá na sua repartição, onde quer que você esteja. Se a presença de Deus estiver em você, ela estará no lugar onde você estiver. Glória a Deus. Então essa campanha vem despertando para isso. Se eu quero a presença de Deus na minha casa, essa presença, em primeiro lugar, ela deve estar na sua vida. Pergunte lá na sua casa para o seu esposo: meu filho, você vê a presença de Deus em mim? É um desafio. Forte. Chegue lá para a sua esposa e pergunte: minha filha, você vê a presença de Deus em mim? Pergunte lá para os seus filhos, né? Meu filho, você vê a presença de Deus em mim? E se a resposta for sim, aleluia, então a sua casa ela tem a presença
Glória a Deus. Eu fiz aqui um apanhado de curiosidades sobre a arca, vai ser rapidinho, tá? Vai ficar monótono. O que nós já aprendemos sobre a arca? Um princípio: Deus, ele sempre quis que sua presença estivesse no homem. Glória a Deus por isso. A gente vê isso no Éden, a gente vê isso no trato com a arca, que era uma forma de introduzir a presença de Deus na nação, e nós vemos isso em Cristo. Segundo, Deus sempre quis abençoar o homem na sua totalidade, na sua completude, né? Nós vemos isso no Éden. O que significa Éden? Significa delícia, lugar de prazer. Então Deus, quando ele pensou, idealizou, obrigado, que o homem fosse no lugar. Ele pensou: não vou colocar ele no deserto Saara, não vou colocar ele lá na Antártida, né? Não vou colocar ele num lugar perfeito, num lugar de delícia. Então essa é a vontade de Deus, nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Nós vimos esse princípio no Éden, vimos esse princípio na arca, que quando ele entrou, o pastor pregou sobre isso, que a arca entrou na casa do Obed-Edom, abençoou desde os animais, né? Então, quando a presença de Deus está, ela quer alcançar toda a nossa vida, toda a área da nossa vida, né? Vemos isso no Éden, na arca, em Cristo. Ele disse: o ladrão vem para matar, roubar, destruir, mas eu vim para que tivesse vida, e vida com abundância, uma vida com propósito. 3, sempre haverá juízo, guarde isso, sempre haverá juízo divino sobre o homem, quando este deliberar e desprezar a presença de Deus. A presença de Deus não é algo que a gente possa brincar com ela. Se a gente desprezar a presença, haverá juízo divino. Vimos isso no Éden, vimos isso na arca, e vimos isso com Cristo, né? 4, Deus sempre concede, aleluia, uma segunda chance ao homem. Aconteceu no Éden, aconteceu na arca com Davi, e aconteceu em Cristo também, graças a Deus. Aleluia. Uma curiosidade sobre a arca em Cristo, para você entender isso. 3 elementos era feita a arca. Ela era feita de madeira de acácia, né? Uma madeira muito feia, mas ela é revestida de ouro e tinha pedras preciosas dentro dela, falando de humanidade, humanidade, realeza e divindade. Essas 3 coisas a gente vê na pessoa de Jesus, né? Aleluia. A sua origem era o céu. Moisés, antes de mandar o artífice fazer a arca, ele viu a arca no céu, ele viu o tabernáculo no céu. Da forma que ele viu, ele mandou fazer e saiu do mesmo jeito, porque foi a unção de Deus que capacitou as pessoas a fazer. Aleluia. 3, a arca era um meio de comunicação e de revelação da vontade de Deus. A gente vê isso também na pessoa de Jesus. Possuía 3 elementos indispensáveis à nação de Israel e a nós também. Tinha a lei, o maná, que era alimento, e a autoridade, baseada ali na vara de Arão. E Jesus, a gente vê também a palavra, o alimento, ele mesmo disse que era o maná que desceu do céu. Aleluia. A autoridade, como ele falava, não falava semelhante aos homens. Glória a Deus. Último, a arca possuía vários nomes: a arca do testemunho, a arca da aliança, a arca do Senhor, a arca de Deus, a arca sagrada e a arca da tua fortaleza. Porque pareça, Jesus, ele também possui vários nomes, né? Os mais conhecidos são, lá em Isaías 9:6, isso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe Pai da eternidade e príncipe da paz. Dá vontade de dar um aplauso para Jesus. Aleluia. É forte. A finalidade da arca era abençoar o povo com livramento e salvação. A mesma coisa
que a gente vê na pessoa de Jesus. Muito bem, nós já aprendemos que a Arca da Aliança era um símbolo máximo da presença de Deus no Antigo Testamento. Aprendemos também que no Novo Testamento essa presença não é mais um objeto, né, que é apresentada por um objeto, ela é uma pessoa. Diga, a presença de Deus. A presença de Deus É uma pessoa. é uma pessoa. Não é mais um objeto. Não é mais um É objeto. uma pessoa. E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Onde é que eu provo isso na Bíblia? João 14, 22. Perguntou-lhe Judas, não os Iscariotes: o que houve, Senhor? Quem te há de manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me amar, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. Aleluia. E viremos a Ele. Eu parássemos muito bem. E faremos nele Morada. Versículo, eu gosto desse versículo, né? Eu e o meu Pai viremos a Ele e faremos nele morada. Diga, eu sou habitação de Deus. Habitação de Eu Deus. sou morada de Deus. Fala isso com convicção do inferno. É interessante notar que ao longo do ministério de Jesus, eu encontrei 12 casas que Jesus entrou. Vai sobrar para E ninguém. em cada casa que Jesus entrava, era a mesma coisa, que a presença de Deus está lá. E ele sempre levou algo que a pessoa precisava nessas casas diferentes, e levou coisas diferentes também. Olha só, na casa do casamento em Caná, ele levou alegria. Na casa de Pedro, Cura. ele levou saúde. Está gravando aí. Na casa de Cafarnaum, ele levou restauração. Na casa de Levi, ele levou perdão. Na casa de Simão, o ex-leproso, ele levou unção. Na casa de Jairo, ele devolveu a vida. Na casa de Marta e Maria, ele levou a palavra. Na casa de Zaqueu, ele levou a salvação. Na casa, no cenáculo, ele levou comunhão. Na casa, aleluia, de Emaús, ele levou visão espiritual. Eu falei sobre isso sexta-feira, que Jesus foi reconhecido no partir do pão. Mas para que Jesus entrasse, especificamente nessa casa, ele foi constrangido. Ele fez que ia passar, aí Cleópas, mais o seu companheiro, o constrangeram, ele disse: fica conosco. E ele entrou e ficou, e na hora que ele pegou o pão, que deu graças, com certeza a Bíblia não enfatiza, mas eles viram o cravo, né, o buraco na mão de Jesus, e na hora que eles reconheceram que era o mestre, ele desapareceu, mas eles voltaram para onde eles nunca deveriam ter saído, que é Jerusalém, e ali Jesus se revelou de novo, junto com os outros discípulos, e eles ficaram muito alegres. Aleluia. Meu irmão, encerrando, o que está faltando na sua casa? Está faltando alegria? Jesus tem. Está faltando saúde? Jesus tem. Está faltando restauração? Jesus tem. Está faltando perdão lá? Jesus tem. Está faltando unção? Jesus tem. Está faltando vida? Jesus tem. Está faltando renovo? Jesus tem. Está faltando palavra? Jesus traz. Está faltando salvação? Jesus dá. Está faltando comunhão? Jesus traz. Está faltando visão espiritual? Ele tem para você. Está faltando fé? Ele tem para dar para você e para mim e para a família Filadélfia, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluias. Acabou. Acabou. Já sei que Aleluia. o gostinho de